A Fundação Percival Farquhar anunciou na semana passada uma série de medidas que resultaram em desligamento de quase 100 funcionários da instituição. Em nosso estúdio, o diretor executivo da Fundação, o senhor Sandro Fonseca. Sandro, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria que o senhor esclarecesse a relação entre a Fundação e a Univale. Bem pertinente a pergunta, porque as pessoas têm desconhecimento sobre essa situação. Na verdade, quem tem personalidade jurídica é a Fundação Percival Farquhar, mas não existe uma diferença entre Fundação, Univale, ETIT ou TV Univale. Na verdade, a Fundação é mantenedora porque é ela que tem essa personalidade jurídica, como eu disse. Então, ela tem receitas em decorrência da atividade das suas mantidas e gera despesas em decorrência das atividades das suas mantidas. Ela não gera despesa ou receita por si mesma. Então, quando se fala Fundação Percival Farquhar, entendam Fundação Univale, Fundação ETIT e Fundação TV Univale. Quando a atual gestão assumiu, qual foi a situação encontrada? Olha, o atual Conselho Gestor, que é presidido pelo senhor Francisco Silvestre, assumiu a gestão da Fundação em 5 de julho deste ano. Então, o quadro era de uma greve em andamento, 2 meses de salário atrasados e uma dívida fundada trabalhista e com instituições financeiras, mais fornecedores, na ordem de 58 milhões de reais. Em números, isso significa o quê? Isso significa que, na sua rotina do dia a dia, a Univale, que é a principal mantida, a Fundação Univale, vamos assim dizer, ela estava tendo e ainda tem dificuldades para desenvolver as suas atividades, que são na área de ensino. Ou seja, as despesas não cabem dentro das receitas. Então, são necessárias medidas para fazer esse equilíbrio, colocar a despesa dentro da receita. É como um orçamento doméstico que a gente faz em casa. Ninguém gasta mais do que arrecada. Se fizer isso, vai endividar. Para endividar, tem um limite de endividamento. E esse limite de endividamento foi há muito tempo ultrapassado pela história e pelo histórico que nós temos dos balanços da Fundação. E quais são essas medidas para sair da crise? A receita indica que devem ser feitos cortes de pessoal, isso é normal. Devem ser reduzidas despesas em outros itens, custos fixos, por exemplo, energia elétrica, água, materiais para laboratórios, para os cursos, enfim, rever algumas atividades que nós estamos realizando e que não compensam, que estão dando prejuízo, enfim, tudo isso é analisado. Mas assim, aquilo que chama mais a atenção, principalmente da comunidade, porque envolve as pessoas, tanto financeiramente e até emocionalmente, pelo vínculo que tem com a instituição, são, na verdade, as demissões de pessoas. E isso ninguém faz com prazer, só faz porque é realmente necessário. Qual foi o critério das demissões? Isso, quando a gente avalia a possibilidade de demissões, o objetivo lá na frente é fazer uma redução de custos. Então, a gente primeiro pega, em regra, aqueles salários que são mais elevados, avalia aqueles servidores que podem ser disponibilizados no momento, com um mínimo de custos, né? Com um mínimo de efeito negativo. E no caso da universidade, nós verificamos dentre eles aqueles professores que tinham um número reduzido de horas-aulas, enfim, que não prejudicasse muito o andamento da graduação, principalmente, e dos 2 mestrados e também das nossas pós-graduações. Porque hoje nós temos, já é de conhecimento do pessoal, mas é sempre bom lembrar, nós temos 25 cursos de graduação na Univale, temos 5 pós-graduações e temos 2 programas de mestrado, sem falar da extensão, das pesquisas. Então, nós temos assim um leque amplo de atividades e, exatamente por oferecer um número variado de atividades, talvez a gente tenha que avaliar se isso também não está afetando a nossa viabilidade econômica. Sandro, existe a possibilidade da Univale perder o título de universidade por conta dessas mudanças? Olha, o título de universidade, ele é concedido à instituição de ensino em obediência a alguns critérios que são avaliados periodicamente. O nosso credenciamento é de novembro de 2011 e válido por 10 anos.
e nós temos que continuar atendendo aos requisitos. É claro que no decorrer do período, aquelas flutuações naturais, elas acontecem e a universidade vai se adaptando, vai corrigindo eventuais distorções. Quando se tomam medidas graves como essa que nós tomamos, é natural que algum reflexo tenha, mas tudo está sendo feito e tudo foi feito para que isso não acontecesse, porque o nosso propósito é assegurar que o título de universidade a gente não perca, porque é a única universidade baseada em Governador Valadares e isso é um orgulho para nós. Então, até agora, nós não temos esse temor, porque as medidas corretivas necessárias, decorrentes de prejuízos provocados por eventuais demissões, estão sendo tomadas para que as correções sejam feitas. E existe a possibilidade de novas demissões? O item demissão, que faz parte desse cardápio de medidas visando a reestruturação da instituição. Nós estamos entrando agora numa fase do planejamento acadêmico para o ano de 2013 e a partir desse planejamento, após a consolidação dele, que vai ser feito pela reitoria, é que nós saberemos se haverá ou não professor ocioso e, nesse caso, aí sim poderá haver novas medidas demissionárias. Sandro, para encerrar nossa entrevista de forma bem objetiva, o vestibular 2013 corre algum risco com essa crise? Não, nós já iniciamos o processo seletivo, o período de inscrições está aberto, nós já temos uma grande procura, todos os 25 cursos de graduação estão sendo ofertados e as pessoas estão se inscrevendo e é isso que nós queremos. Nós queremos todos os jovens que estão concluindo o segundo grau podem vir para a Univale, porque aqui é uma universidade que vai dar prestígio ao profissional do futuro. E isso é que nós queremos, porque quem tem o selo Univale tem mais facilidade futuramente no mercado. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Sete. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer. Daqui a pouco, cresce o número de empregos temporários no fim do ano. O Jornal da Sete volta em instantes.